Amém? Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento, querido? Quem trouxe a Bíblia aí? Está bem fraco. Quem trouxe a Bíblia aí? Então vamos deixar ela fechada, não? Vamos abrir ela em Mateus 6:33. Tem uns aí que já sabe até de cor, né, Davi? Hã? Vou olhar pro telão. Quem não trouxe a palavra, olha no telão. Mas te incentivo, querido, não ande sem a sua Bíblia. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de saber se há alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Primeira vez aqui no Culto Teens. Olha lá, temos uma ali. Tem quem mais? Tem aqui também. Você não se constrange. Eu gostaria de pedir que você ficasse com a sua mão levantadinha um pouquinho assim, que vão entregar uma fichinha para você ali. Você preenche ela, durante a semana a gente vai estar entrando em contato. Tem um novo lá atrás, lá no fundo. Tem um lá. Lá, bem lá no fundo, última cadeira. Lá. Tu é novo, né? Ela. Amém. Glória a Deus. Olha aqui, tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Levanta bem a mão, bem alto, bem alto. Fica em pé. Aê, já te enxergamos, já, querido. Amém. Então, quero dizer que você seja muito bem-vindo. Como a Melissa disse aqui, você está na casa do Pai. E se eu tivesse combinado com ela, não ia dar tão certo o que ela falou aqui do que eu vou falar, né? Aí você pode falar, pastor, você é casado com ela, você contou para ela tudo que você vai falar hoje. Não falei nada. Não, a gente teve pouco tempo para se ver hoje. Mas vamos lá para a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é top das? Já viu que tá ficando bom, né? Tá ficando legal. Então, diz assim a palavra de Deus, ó. Mas, preste atenção. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisas? Todas as coisas que você imaginar. Não é apenas algumas, não é só umas, não é uma, é todas. As coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Que assim seja sobre a sua vida. Que essa palavra, ela está falando sobre você tomar uma decisão. Eu decido buscar a Deus, o reino de Deus, em primeiro lugar. É uma decisão, Miguel. E eu quero, para fazer a introdução disso, falar uma ilustração aqui. Um certo homem, repórter, ele foi visitar uma fábrica, vamos dizer assim, uma fábrica, uma empresa, que selecionava laranjas. Por quê? Porque a laranja ela é colhida, certo, Laura? Ela é colhida e ela é direcionada. Conforme o tamanho, se ela está boa, ela é jogada fora. Então, tinha um homem, o repórter chegou naquela empresa e viu um homem em pé lá trabalhando, e esse homem esperava as laranjas vir de uma, como é que chama? Esteira? De uma esteira, e ele pegava a laranja grande e colocava no buraco grande. Pegava a laranja média, colocava no buraco médio. Aí ele pegava a laranja pequena, colocava no buraco pequeno. E aí tinha um outro buraco. Quando vinha as laranjas que não estavam boas, manchadas, podres, ele jogava ali. E aquilo chamou a atenção do repórter. E o repórter chegou nele e falou assim, cara, mas você fica o dia inteiro aqui, só separando as laranjas, o dia todo? Aí ele falou, sim, eu fico o dia todo aqui separando as laranjas. Decisões em cima de decisões. Porque ele tinha que decidir. Essa é grande, não, essa é pequena. E era o dia todo decidindo, tendo decisões. E a nossa vida, ela não é diferente. Hoje pela manhã, por exemplo, você decidiu levantar em tal horário. É ou não é verdade? Quem está comigo aí? Você decidiu. Foi uma decisão sua. Você abriu os olhos de manhã, vou levantar. Ou disse assim, vou dormir mais 10 minutos, né? Aí, você, de repente, depois que levantou, Tiaguinho, você pegou e levantou e decidiu escovar os seus dentes, uma decisão, porque você pode muito bem não escovar, mas você decidiu escovar os seus dentes. Aí você, depois de escovar os dentes, você foi tomar café? Se você tomou café ou não, você teve que decidir, vou tomar café, não vou tomar café. É uma decisão. Ou seja, a nossa vida, ela é baseada em decisões. Durante todo o dia, você teve que tomar uma decisão. A decisão de você estar aqui, você decidiu estar aqui. Eu sempre costumo dizer,
você decidiu estar aqui pelo um agir do Espírito Santo que te trouxe aqui. Você não veio por si só, porque está gostoso de ficar em casa hoje assistindo um filminho lá, com o pezinho no sofá, é ou não é? Mas você decidiu vir à casa do Senhor. Ou seja, quando nós entendemos o que é decisões, nós também entendemos que amar é uma decisão. Olha que legal. Talvez você não sabia disso. Talvez você é adolescente, agora, com um monte de sonhos, de projetos, pensando assim, estou esperando amar alguém. Não, o amor ele é uma decisão. Por exemplo, o dia que eu conheci a Melissa... Emanuel, por que você é melhor com essa cara aí? O dia que eu conheci a Melissa, eu decidi amar ela. Então, todos os dias eu decido amar ela ainda mais. Olha que bonito, né? Então, eu tomei uma decisão. Logo, quando eu sei que o amor é uma decisão, eu também decido amar a Jesus Cristo. Ou seja, amar a Jesus, amar a Deus não é um sentimento. Senti que te amo, Senhor. Não, é uma decisão. Eu decidi amar o meu Salvador, o meu Redentor, aquele que morreu na cruz por mim. Eu tomei uma decisão. E olha só, quando eu tomo essa decisão de amar a Cristo, olha o que a palavra de Deus diz. Olha só o que a palavra de Deus diz. Lá em Deuteronômio 6:5. Michel. Portanto, ame ao Senhor. Está dito assim, sinta em amar o Senhor? Está dito que ame ao Senhor, tome uma decisão, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Não está dizendo assim, olha, sinta lá que você vai amar o Senhor, que aí você vai sentir, vai se apaixonar do seu coração. Não, está dizendo assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. É uma decisão. Você decide amar a Deus. Agora eu pergunto para você, quais são as decisões que você tem tomado na sua vida? Não precisa me responder. Quais são? Eu quero que você reflita essa tarde. Porque assim, é legal vir aqui nos Teams? É legal, cara, é top das galáxias. Mas é mais legal ainda ouvir a palavra de Deus. Não é do pastor Alexandre, é de Deus. Então, quando o pastor Alexandre for pregar algo que é bacana, legal para você, será que é de Deus? Não. Porque a palavra de Deus não é aquilo que a gente quer ouvir, é aquilo que nós precisamos ouvir. Porque a única coisa que nos transforma é a palavra. Está todo mundo já aprendendo aí. O que nos transforma é a ajuda o pastor, gente. Vamos lá. Né? Então, quando quem ama Deus, ama a sua palavra? Quem ama Deus, ama a palavra? Então, você decidiu amar a Deus, você decide, é uma decisão, você não sentiu em pegar a tua Bíblia de manhã cedo, agora eu senti que vou falar com Deus. Não, você decidiu pegar a tua palavra, certo? Então você ama Deus e ama a palavra. Entende que a palavra é a verdade? Amém? E agora eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui têm o hábito de ler a palavra diariamente? Diariamente, todos os dias você pega a palavra e ergue bem a mão aí. Olha aí. A maioria não tem o hábito. Aí eu te faço uma pergunta. Será que você realmente ama a palavra? Isso você não precisa me responder. Se eu não tenho o hábito de ler a palavra diariamente, eu não estou dizendo que você seja assim, mas vamos por uma linha de raciocínio. Se eu não tenho o hábito de ler a palavra, eu não conheço a palavra, certo? Certo? Ajuda o pastor. Então, se eu não leio, eu não sei. Por exemplo, se eu comprar... Agora, tudo que a gente compra vem um manual, certo? Se eu comprar determinada coisa que é novidade, se eu não pegar o manual, eu não vou saber utilizar aquilo, porque eu tenho que ler para saber como é que funciona corretamente. A mesma coisa acontece conosco. Se eu não pegar e ler a minha palavra diariamente, eu não vou saber enfrentar algumas decisões que eu tenho que tomar durante o meu dia, durante a minha semana, durante o meu mês. Então, se eu não leio a palavra, se eu não tenho o hábito de ler a palavra, eu não conheço a palavra. E se eu não conheço, fica difícil eu aplicar os seus princípios no meu dia. Correto? Correto? Então, se eu não tenho o hábito de ler a palavra, eu não vou ter o hábito de aplicar os princípios que está nela na minha vida.
Ou seja, eu não vou estar aplicando a verdade na minha vida. Porque a palavra é a verdade. E se eu não tenho uma vida baseada na palavra, o que tem sido verdade na minha vida? Quero que você reflita sobre isso. Como eu vou ter a certeza de que algumas coisas que eu tenho vivido não sejam uma mentira? Por quê? Porque eu não sou baseado na verdade. Então, como que eu tenho certeza de que eu estou vivendo hoje não está sendo baseado numa mentira? Pastor, como que você agora embaralhou tudo? Olha só, não sei aqui, não é do tempo de vocês. Eu acho que é, porque eu também não sou tão velho assim, né? Achei que todo mundo falava. Não. Tem um filme que saiu chamado... Eu nem sei quando que saiu esse filme, mas é chamado O Show de Truman. Alguém aqui, o Júnior lá atrás, deve ter conhecido primeiro que eu ainda, porque eu acho que ele... Né, Júnior? O Show de Truman. Esse Show de Truman, ele conta a história de um menino que nasceu, né? Claro, ele nasceu, mas ele já nasceu num programa de TV. Ele não sabia, então a vida dele era um programa de TV. Desde pequenininho ele viveu achando que a vida dele era normal, como a nossa aqui. Só que quando ele chegou com os seus 30 anos, ele descobriu que tudo aquilo era uma mentira. Por quê? Porque ele nasceu dentro... A cidade que ele achou que era uma cidade, era um estúdio de Hollywood. A casa onde ele morava era um estúdio de Hollywood. A esposa que ele tinha era uma atriz. E quando ele descobre isso, ele descobre que a vida dele inteira foi baseada numa mentira. E o que você quer dizer com isso, pastor? O que eu quero dizer com isso é que se você não estiver baseado na palavra, na verdade, durante a sua vida, você pode correr o sério risco de acordar, abrir os seus olhos em determinado tempo da sua vida e entender que você está vivendo uma mentira na sua vida. Nós, queridos, a nossa geração, e conforme a Melissa falou, isso mexeu muito com ela, de ter relacionamento com Deus. Primeiro, essa palavra falou muito comigo. Por quê? Porque ela tem que servir primeiro para mim, para depois servir para você. Então, se eu não estiver baseado na palavra, que é a verdade, eu corro, sim, um sério risco de um dia chegar, talvez, no fim da minha vida e olhar para trás e falar, nossa, tudo o que eu vivi foi uma mentira, porque eu não estava baseado naquilo que Deus tinha para mim. Hoje é normal a nossa geração olhar o Instagram, eu ir lá e olhar o Instagram do fulano lá e querer ser igual. Hoje é natural eu olhar o Instagram de ciclano e querer ser igual a ele. Ou hoje é natural eu ir lá e bater uma foto, bater uma selfie, dando risada, só que por dentro eu estou quebrado. Eu estou triste, mas estou aqui. Que você não seja uma mentira na sua vida. Que você não seja, daqui uns anos, olhar para trás e olhar uma foto e falar, nossa, mas aqui parecia que eu estava tão feliz, mas eu sempre fui uma pessoa que não era isso aqui que está mostrando o meu Instagram. Eu não sou o que o meu Instagram diz que eu sou. Por exemplo, todo mundo aqui, quem ama Deus? Vamos lá. Todo mundo aqui diz que ama Deus, mas a maioria não passa um tempo com a palavra de Deus. Porque se eu amo a Deus, eu quero conhecer eu quero viver os princípios dele na minha vida, eu quero aplicar a verdade sobre a minha vida. E o que tem pairado sobre a nossa geração é um espírito de distração. Porque, há de convir comigo, cara, ontem eu estava estudando a palavra para trazer no culto ontem à noite, e aí hoje de manhã também para trazer para cá, e se eu não coloco o meu celular no modo avião, ele não para, porque aí ele pode dar um toquezinho de nada a ver. Aí eu já vou olhar o que é. É um espírito de distração. Tudo nos chama a ser distraído para nós não termos um tempo com a palavra. Mas aí você vai me perguntar, pastor, mas então como é que eu faço? Cara, fecha a porta do teu quarto. Quem tem um quarto que dorme sozinho no teu quarto aí? Ei, você é privilegiado, hein? Mas quem não dorme, fala para o irmão, ó, agora é meu tempo. Depois é o teu. Então você vai lá, fecha a porta do teu quarto, bota um louvor lá, e depois vai ler a palavra. Tire. Você não precisa pegar a Bíblia, cara, e querer aqui, vou ler agora e quero terminar amanhã. Não vou, cara, não vai te adiantar nada. Leia um capítulo por dia. Um capítulo por dia. Eu te digo, não vai te matar. Muito pelo contrário. Vai te ressuscitar.
Vou repetir. Você lê um capítulo da Bíblia por dia, não vai te matar. Muito pelo contrário, vai te ressuscitar. Pastor, mas eu estou morto. Cara, se você parar para analisar como que está o mundo lá fora, talvez você vai achar que você está ainda morrendo, espiritualmente falando. Por quê? Cara, nós temos que ter uma vida baseada na palavra. Somente tendo uma vida baseada na palavra, você vai ter uma vida e vida em abundância. Porque se eu não estou baseado na palavra, qualquer vento de doutrina me desvia dos caminhos. Por exemplo, chega um qualquer lá e fala algo para você, você não conhece a verdade, você vai, isso é verdade, agora eu vou seguir aqui. Aí você está andando ali, chega um outro e fala, mas isso aí é mentira, isso aqui é verdade. Então eu vou andar aqui. Você nunca vai andar no caminho certo, você nunca vai saber qual o caminho. E você foi chamado por cabeça e não por cauda. Você foi chamado para ser influenciador na sua geração e não influenciado. Você vai influenciar a sua geração que está lá fora, sedenta, esperando você, Lucas, pregar o evangelho para eles. Está esperando você, Davi, pregar o evangelho para eles. Mas você só vai poder derramar aquilo que você tem recebido. E o que você tem recebido? Se você não lê a palavra. O que você tem recebido se você não lê a palavra? Então leia a palavra, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Satanás fica ao derredor, bramando como um leão, esperando para tragar alguém. O que eu quero dizer com isso? Se eu não estou baseado na palavra, ele vai lançar uma seta, dizendo assim para você, ninguém se importa com você. Quem já teve esse pensamento aí? Além do pastor Alexandre. Não precisa ter vergonha, não. Quem já teve esse pensamento? Ninguém se importa com você. Satanás costuma dizer isso de vez em quando. Mas olha só o que Deus tem para você. Olha só o que Deus diz. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, ou todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Deus já te conhecia antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Se Ele já te conhecia, é por quê? Porque Ele já se importa. Antes, quando você era uma sementinha, Miguel, Deus já se importava contigo. Ele já te amava. E é algo doido, velho. Vamos falar assim, mano. Algo muito doido é que Deus, quando Ele te forma, Ele já vai lá, te deixa prontinho, te coloca características, te coloca a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, como os desejos do teu coração, Deus já vai. Aí Ele faz, você já está pronto, Ele e joga você, desfaz tudo e coloca. É doido, né? Mas Deus é legal, é top. Deus é top. E Ele já te conhecia, Ele já se importava contigo, antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Entenda que você já era amado antes mesmo de nascer. Pastor, será? Vamos lá, um bem conhecido. João 3,16. Quem sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. Aqui está entregou? De tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem sabe o que é perecer? Morrer, não morra, mas tenha vida. Cara, esse tal maneira, amou o mundo de tal maneira, essa palavra, eu estava procurando ela no grego, tal maneira, ela não, o português não conseguiu transferir? Escrever, prescrever, traduzir, melhor dizendo, Eduardo. Não consegue traduzir o tamanho que é esse amor. Por isso que é dito tal amor. Deus te ama, querido. Mas só que, vamos falar a verdade. Deus te ama. Agora me diz uma coisa. Se eu decidisse amar a Melissa e a Melissa não decidisse me amar, ia dar certo? E aí eu te pergunto para que você reflita. O teu relacionamento com Deus está fadado a dar certo ou a não dar certo? Não precisa me responder. Isso eu quero que você guarde para você. Mas que você venha meditar nisso. Porque se Deus te ama, e eu não estou tendo tempo de buscá-lo, está tudo dizendo que eu não amo Deus. Não adianta eu dizer que eu amo a Melissa, sendo que eu não caminho com a Melissa,
eu nem olho para a Melissa, eu não converso com a Melissa, eu não passeio de mão dada com a Melissa, eu não tomo sorvete com a Melissa. Eu falo que amo a Deus, mas eu não oro, não leio a palavra, não busco o Senhor. É uma mão de uma via só, não vai dar certo. Tem tudo a dar errado. Amém? Amém? Olha só, outra coisa. Se eu não estou baseado na palavra, Emanuel, Satanás vai dizer que eu tenho... você é uma pessoa angustiada. Você sofre de ansiedade. Você sofre de ansiedade. Aí você vai falar... eu sofro de ansiedade. Eu sou angustiado. Por quê? Porque eu não estou baseado na verdade. Aí eu vou acreditar no que Satanás está dizendo. Quando Deus está dizendo o seguinte, 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de quem? De vocês. Cara, quando o inimigo chega e vai lançar alguma coisa, você é ansioso. Cara, eu não sou não, porque a minha ansiedade eu já lancei sobre aquele que me salvou. Amém? Isso aí, quando nós não estamos baseados na palavra, Satanás também vai dizer, e vai querer nos lembrar que nós somos aflitos, das nossas aflições. Ei, a tua vida é uma vida de aflição, para de servir esse Deus, ninguém se importa com você, Deus não está nem aí, porque se tivesse, você não estaria passando por isso. Satanás é o pai de quem? Da mentira. Olha só, e olha só o que diz João 16:33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Porque no mundo vocês passam por aflições. Mas tem coragem ou bom ânimo. Eu venci o mundo, diz Jesus. Cara, nele você também vai vencer. A caminhada, ele não nos promete uma caminhada tranquila, sem nenhum buraquinho. Sabe por quê? Os buracos servem para nos fortalecer. As lutas servem para nos fortalecer. Já pensou se fosse tudo uma maravilha? Muitos de nós, cara, não ia estar... ia ser difícil, né? Se tudo fosse uma maravilha só. Mas muitas vezes Deus nos permite passar por algumas situações para Ele deixar de ser anônimo na nossa casa. E quando eu falo casa, não é somente a nossa família, é em nós. Muitas vezes Deus é anônimo em nós. Aí precisa dar aquela chacoalhadinha, passar aquela tribulação, para você lembrar, meu Deus! Eu fui motorista de caminhão, para quem não sabe, Falcão, aquele cara, campeão dos campeões, que dirige aquele caminhão lá, ele aprendeu comigo. Eu que ensinei, ele foi meu aluno. Mas, eu fui motorista de caminhão durante 11 anos da minha vida. E uma vez, e eu nunca fui muito... ligado, mesmo que eu não conhecendo Jesus naquela época, eu nunca fui ligado à imagem. E uma vez eu estava lá em Santa Cecília, e estava eu e um outro motorista, o outro motorista estava de meu ajudante, e ele comprou uma imagem desse tamanho, assim, e abraçava ela, isso, aquilo. E eu falei, beleza. Mas ele falou, por que você não comprou uma também? Eu falei, cara, porque eu não acredito, eu acredito em Deus. Mas isso aqui é a mãe de Deus, ela é muito superior a Deus. Eu falei, tá, cada um te respeito, beleza, tranquilo. Eu prefiro, quando eu vou clamar, eu clamo a minha amiga aqui. Ele fala, eu não vou falar. Aí eu falei, tudo certo, não tem problema. E nós vindo, né, era um sábado, e eu falei, cara, vamos dar uma acelerada para chegar cedo em casa. E quando eu faço uma curva, não tinha acostamento, eu faço uma curva, eu dou de cara com um Mercedão, um 1113. 1113 vai querer podar uma subida, né? O 1113 podando um outro caminhão, os dois podando, e só tinha lugar para dois passar. E na hora ele levou um susto, assim, ele, freia, 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 freia. Deus, Senhor, me ajude. E começou a clamar a Deus. Aí eu diminuí a velocidade, sorte que eu fiquei calmo na hora, diminuí a velocidade, passou, não sei como, passou os 3 caminhões ali, eu passei por umas britinhas que tinha ali, que mais um pouco era um peral, passei, mas a primeira coisa que ele fez, meu Deus do céu! Ou seja, cara, você tem um Deus. Você tem um Deus. E naquele momento, eu falei assim, realmente, tudo que ele falou não deu certo não, né? Mas o que eu quero te dizer com isso, que Satanás sempre vai querer dizer que você tem aflições, mas você tem um Deus que te guarda, que te livra, e se ele venceu, você estando nele, você também irá vencer.
Amém? Satanás também vai dizer que você é um perdedor. Ah, você? Você não vai dar em nada, não. Quem já teve esse pensamento aqui? Ah, esse sonho aí? Quem é você? Desse tamanho todo aí. Entenda que o Senhor, querido, Ele não olha o seu tamanho, Ele não olha a sua idade, Ele não olha se você é bonito, se você é cheiroso, se você... O Senhor olha o seu coração. E quando Ele olha o seu coração, Ele está dizendo para você, cara, você não é um perdedor, porque em mim você é mais que... Olha só, Romanos 8, 37 ao 39 aí, ó. Em todas estas coisas, porém, somos mais que... Por meio de quem? Daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, outra criatura, poderá nos separar do amor de... Que está em quem? Que é o nosso... Ah, não, essa é a hora de você dar um amém, dar um pulo, gritar, fazer de tudo aí. Porque nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Mas nem eu sendo bonito que nem você, sim, pastor. Não pode. Nada pode te separar do amor de Deus, querido. E é por esse motivo que nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Nós temos pensado, e eu quero te fazer uma pergunta para que você medite. Eu tenho pensado com a mente de Cristo ou eu tenho pensado com a mente do mundo? Porque se eu pensar com a mente do mundo, eu estou fadado a uma vida de derrota, uma vida de aflição, uma vida que vai me deixar frustrado. Por quê? Porque eu vou colocar as minhas expectativas nas coisas que eu estou vendo no mundo, quando eu tenho que colocar as minhas expectativas nas coisas do céu. Como eu li aqui antes, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque Davi vai declarar no Salmo 23, verso 1. Quem sabe? Você, Miguel? Não sabe o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E quando Davi fala assim, de nada terei falta, que no original diz de nada terei falta, nada é nada. Você vai ter aflição, você vai ter angústia, você vai ter... Mas entenda que você tem um pastor que cuida de você e te livra disso. Então, nós queremos viver conforme os padrões do mundo. E os padrões desse mundo sempre vão nos dizer que para sermos felizes, nós precisamos de um Play 5. Ah, para ser feliz, preciso daquele carro. Não, só vou ser feliz se eu comprar aquela casa. Não, vou ser feliz se eu for pro Beto Carreiro. Não, velho. Você só vai ser feliz quando você encontrar a sua verdadeira identidade em Jesus Cristo. Não é, olha só, a tua felicidade não está nas suas conquistas. Mas a tua felicidade está em ter a presença dEle. A tua felicidade tem que estar baseada em estar cheio da presença de Deus. Porque as coisas desse mundo vão passar. As coisas desse mundo vão ficar. E você entenda que há um banquete celestial te esperando. Há um banquete te aguardando. Mas você tem que ter a decisão de abandonar as coisas desse mundo e viver as coisas que Cristo tem para você. As coisas desse mundo são passageiras. O Instagram é passageiro. Porque eu estava vendo esses dias uma reportagem, vocês talvez não conheçam, tinha um jogador chamado Miller. Cara, o cara era atacante dos atacantes, fera. Jogou num timinho aí chamado São Paulo. Aí foi campeão mundial, campeão não sei do quê, campeão com a seleção brasileira, campeão. Tem um monte de campeão. Foi campeão várias vezes. Mas estava pedindo esmola na rua esses dias. Aí uma TV lá ficou com dó do cara, chamou o cara, contratou ele para ele não passar fome, pagar um salário lá para ele, normal, para ele poder ser comentarista, para ele poder sobreviver. Por quê?
porque ele se preocupou em gastou todo o dinheiro dele nas coisas do mundo e esqueceu que um dia isso passa. O filho pródigo, ele foi lá e chegou lá e buscou, pai, eu quero minha herança. Mas filho, não, eu quero meu dinheiro, meu cascalho, que eu vou viver a minha vida. Agora eu vou ser feliz. E ele foi feliz por poucos dias. As coisas desse mundo, queridos, são efêmeras. O que é isso, pastor? Passageiro. É passageiro. Você tenta preencher, às vezes, um vazio em você, com um PlayStation, com um celular, com coisas materiais. É legal? É legal. Posso ter um Play, pastor? Pode ter, mas tenha cuidado em jogar. Jogue, não precisa jogar o dia inteiro. Tenha tempo com os teus pais. Tenha tempo com a tua família. Tire o tempo para o que mais importa, a palavra. E você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Mas tire um tempo, 5 minutos, 10 minutos para você ler um capítulo da Bíblia, não vai te matar. E eu tenho certeza que se você chegar para qualquer um dos líderes aqui e falar, olha, por onde eu começo? Alguém vai falar, começa por tal livro. Mas eu tenho dúvida nesse... Alguém vai te ajudar. Mas não deixe de meditar na palavra. Meditar. Quem aqui fica o dia inteiro pensando em alguma coisa? Vai dizer que você não pensa em nada. Por favor, erga a mão aí, né? Quem aqui fica o dia inteiro pensando em alguma coisa? Sabe o que é isso? É meditar. Só que nós, às vezes, escolhemos meditar em problemas. Ai, meu Deus, tem que chegar em casa, tem que lavar louça para minha mãe, tem que arrumar isso. Meu Deus, eu não quero. Passa esse cálice de mim. Porque o dia inteiro pensando em coisa ruim. E aí, você fala assim para a pessoa, mano, você meditou na palavra hoje? Não meditei não. Então, coisa boa você não quer meditar, mas nas ruins você fica perdendo seu tempo. Você está perdendo tempo. Agora, quando você medita na palavra, você está ganhando. Você nunca vai perder com a palavra. E nós só vamos conseguir meditar na palavra, nós só vamos conseguir ter uma vida baseada na verdade, tendo uma mente transformada, tendo uma mente renovada, tendo uma mente firmada onde? Na palavra do Senhor. Romanos 12, 2. Vou até tomar uma água aqui, ó. Hoje falei demais, né? Olha só, é o pastor Alexandre que escreveu isso aí? Tá. Quem que está falando? Paulo está sendo usado por Deus para falar uma carta, escrever uma carta aos crentes, aos teens lá de Romanos. Mais ou menos nesse sentido. E não vivam conforme o quê? Padrões. O que é padrões? Cara, meu top seu tênis, hein? Quero ter um igual. Não, enquanto eu não tiver um igual, não... Nossa, Miguel, essa camisa da NASA aí, cara, quero ter uma. Não, enquanto eu não tiver uma. Ou seja, eu estou baseado em padrões. Olha, gente, sabe o que eu vejo? Eu vou falar uma coisa, mas é que para você meditar, para você ver o que está sendo... Pode deixar o versículo aí. O que está sendo importante na sua vida? Se é Deus ou são os padrões desse mundo? Eu não fico bisbilhotando, não, tá? É que eu vejo. Mas volta e meia, eu também tenho meu tempinho de Instagram, de rede social, mas não fico o dia inteiro. Mas eu vejo lá pessoas, teens, que às vezes você fala assim, mano, grava um versículo. Quando você jejuar, não fique com uma aparência triste, como os hipócritas. Pronto, gravei um versículo lá, Deus abençoe seu dia. Então, pastor, tenho vergonha. Mas gravar vídeos de outras coisas que não acrescentam valor nenhum a vocês, gravam. Pastor faz uma live. Entra aí na live, fulano, entra aí, fala um oi. Tenho vergonha, mas aí daqui a pouco está lá. As coisas de Deus nos envergonham? Pense nisso, se as coisas de Deus te envergonham, vai chegar um dia em que Deus vai falar assim, entre bendito de meu Pai ou não te conheço. A escolha é sua, decisão.
Se eu tenho vergonha das coisas de Deus, eu tenho que rever os meus conceitos. Se eu tenho vergonha das coisas do Pai, do alto, eu tenho que rever os meus conceitos, porque esse dia está marcado para cada um de nós, ao qual o Senhor vai dizer: venha, bendito de meu Pai. Ou vai dizer: não te conheço, pois se tiveres vergonhas de mim, então meu Pai também tem vergonha de você. E eu tenho certeza que aqui não tem ninguém ao qual o Senhor vai dizer que tem vergonha de você, não. Vai dizer para todos: venham, benditos de meu Pai, porque aqui, neste lugar, está uma geração santa. Aqui neste lugar está uma geração eleita. Talvez você entrou aqui, talvez você veio aqui nesse culto hoje, sem querer estar aqui, mas entenda que foi o Senhor que te trouxe, porque antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, Ele já te amava. Então, para de correr daquilo que o Senhor tem para você. Mesmo, pastor, eu sou pequeno. Você não é pequeno nada. Porque você não é pequeno para ficar vendo porcaria na internet, você também não é pequeno para ouvir a verdade da palavra, ao qual o Senhor te ama desde o início. Então, para de ter vergonha do Senhor. Porque você é uma nação santa, você é uma nação eleita, você é um escolhido do Senhor. E você não está aqui à toa, porque eu digo que aqui neste lugar você está sendo capacitado para ganhar uma geração que está lá fora morrendo. Há uma geração lá fora morrendo, esperando você dizer que Jesus ama eles que estão lá fora. Há uma geração te esperando. Então, chegou o tempo, gente. Nós não temos mais tempo. Eu estou lendo a linha cronológica da palavra e nós estamos nos últimos dias. E é chegada a hora de nós cumprir o nosso chamado. Qual é o chamado, pastor? Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Daniel, ele teve uma decisão. Ele chegou no palácio do rei, o Nabucodonosor, e lá os caras falaram assim: mano, seguinte, tu é o cara, tu é estudado, então nós vamos tratar bem você, vai ser só picanha, maminha, alcatra, é para você ficar fortinho. E ele falou assim: não. Como não? Não. É legal tudo isso que o mundo está me apresentando, mas eu sou consagrado a Deus. Eu sou separado do Senhor. As coisas do mundo não me servem. Eu estou no mundo, mas o mundo não está em mim, porque eu não sou desse mundo. Daniel estava falando isso quando ele decidiu rejeitar os manjares do rei. É hora de nós, geração eleita, você é uma geração eleita, rejeitar os manjares que o inimigo tem lançado para você. Tem posto à mesa. E é a hora de você começar a comer do alimento espiritual, aquele que vai te deixar, que nem eu falei para um tinha esse dia, malhadão. Quer ser malhado, quer ser bombado espiritualmente? Leia a palavra, querido. Leia a palavra. Sabe por quê? Quando você abre a sua Bíblia e começa a ler a tua palavra, o inferno treme. Satanás treme. Acende uma luzinha vermelha. Ele está lendo. Vamos lançar uma distração. E se você continuar lendo, cara, eu li um estudo que você lê a Bíblia um dia, não vai mudar muito a sua vida. Mas você lê a Bíblia 2 dias, já vai começar a ter uma mudança em você. Leu 3 dias, já começa a ter uma mudança maior. Leu 4 dias, cara, tu tá ficando fortão. Leu 5 dias, tu já começa a ter uns músculos aí, a capetada, tudo corre. Porque onde você vai botar a planta dos seus pés, resplandece a luz. Porque a luz está em você. Amém? Então eu gostaria de te pedir que você se colocasse de pé. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Culto cheio, né? Glórias a Deus. Mas tem umas cadeiras vazias aí. E sabe quais são essas cadeiras vazias? É daqueles adolescentes que estão esperando você convidar eles para vir nos teens. Cadê o amém? Amém. Amém. Chega lá na tua escola, lá, o cara vai olhar para você. Ô, Adriel, que brilho bonito você tem no teu olho. Você vai falar: Jesus, cara. Mas como que eu faço? Vamos lá para os teens. Você vai ver que o negócio vai mudar. Que nem o Isaías. O Isaías está com um brilho diferente no olhar. Loves in the air. Mas amém. Glórias a Deus por isso. Então, nesse momento, querido, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Feche seus olhos. Você pode não estar vendo, mas é um momento de luta. É uma luta sendo travada nesse momento.